Novembro Azul representa a luta para alertar e chamar a atenção da população mundial sobre duas enfermidades que acometem milhares de pessoas: o câncer de próstata e o diabetes. O Dia Mundial do Diabetes é comemorado no dia 14 de novembro e no dia 17, o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Durante todo o mês, instituições de saúde e entidades governamentais aderem às campanhas e estratégias para disseminar informação sobre a prevenção e o diagnóstico precoce dessas doenças. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre a população masculina e a segunda maior causa de morte de câncer entre homens, acometendo 3 milhões de pessoas no país. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a enfermidade é considerada uma doença de terceira idade, já que cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem em pacientes com mais de 65 anos. Já o diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. Estima-se que até 2030, cerca de 330 milhões de pessoas no mundo terão diabetes, e desse total, 90% serão do tipo 2 e cerca de 10% do tipo 1. Então, como identificar e tratar o diabetes e o câncer de próstata é o que a gente conversa com você a partir de agora no Ponto de Vista da sua Paz FM. Ponto de Vista. A opinião de quem entende do assunto, a visão do especialista, a notícia e suas consequências. Ponto de Vista, o programa de entrevistas da sua Paz FM. Apresentação Luiz Alberto. E nós estamos recebendo especialistas para debater esse assunto com você aqui no Ponto de Vista. Já estou vendo aqui o doutor Anselmo de Paula Orlando, médico urologista do Hospital de Câncer Araújo Jorge. Se o senhor quiser liberar aí, doutor Anselmo, a sua imagem e liberar também o áudio, né? A gente vai poder falar isso, a gente vai poder falar aqui. Boa tarde, doutor Anselmo, obrigado pela presença. Como é que o senhor está? Boa tarde, Luiz. Obrigado pelo convite, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para esse bate-papo franco aqui, aberto, para sanar dúvidas e trazer conhecimento preciso aí para os nossos ouvintes. Muito bem. Também com a gente a doutora Lilian Cerqueira, que é médica endocrinologista, especialista em metabologia, obesidade e diabetes. Ela que atende na clínica Núcleo Integrado de Saúde. E também é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, pós-graduada em endocrinologia da Santa Casa de Misericórdia no Rio de Janeiro. Doutora Lilian, a apresentação está correta? Boa tarde, obrigado pela presença. O microfone está mutado. Tira só o mute do microfone. Isso, obrigado. Ok, bom dia, boa tarde na realidade. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Está correta a apresentação? Eu agradeço muito o convite. No caso, a diabetes, a principal arma que nós temos é a informação, porque apesar de hoje os meios de comunicação debaterem muito, a desinformação ainda é um problema dentro da diabetes. Vamos tentar ajudar a população aí nesse mês, em todos, mas principalmente nesse mês. Muito bem. Também com a gente aqui, me permita, deixa eu ver quem é que está na linha aqui conosco também. Identificar é o doutor Leandro também com a gente, Leandro Ferro, que é médico urologista do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia, o INGO, é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, membro internacional da Associação Americana de Urologia e da Associação Europeia de Urologia e da Confederação Americana de Urologia. Doutor Leandro, nos honra também a sua presença. Boa tarde, como é que o senhor está? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, doutora Lilian. Um abraço especial para o doutor Anselmo, amigo de longa data. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo um assunto tão importante, num mês tão importante para nós urologistas e para a sociedade. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu só gostaria de saber se o doutor Pedro Marcelo já está conosco. Se tiver, me dá um sinal, doutor Pedro Marcelo, que eu não estou vendo o senhor. Estamos numa sala de bate-papo aqui também no YouTube da Paz FM. Você que nos ouve e nos acompanha, pode acessar também, assistir o programa e curtir e compartilhar, comentar, participar também na Paz FM no YouTube. Paz FM Oficial 89,5. Digita aí na aba do Ponto de Vista ao Vivo, Ponto de Vista Programa ao Vivo, Ponto de Vista com Luiz Alberto.
A doutora Lília começou a dizer sobre a questão do diabetes, não é? Como identificar o diabetes, então? Podemos começar pelo diabetes? Aí, como a gente está numa sala de bate-papo, fique à vontade para me dar o sinal aqui. Quem quer uma parte primeiro? Doutora Lília, a gente pode começar com a senhora? Podemos, sim. Bom, a diabetes, na realidade, quando ela começa a dar os sintomas que são bem característicos, que é aquela questão da boca seca, urinando muito, às vezes um emagrecimento rápido, já é uma fase que já está mais adiantada, ela já tem um tempo de diabetes. Então, a melhor forma de se diagnosticar, porque hoje nós sabemos que o tratamento precoce é a melhor forma de conseguirmos resultados a médio e longo prazo. O ideal é a gente fazer sempre os exames rotineiros, né? Com os médicos, inclusive hoje o rastreamento pode ser feito por qualquer médico, a ginecologista, o próprio urologista que o paciente vai, o clínico geral, ele sempre pede, e esse rastreio identifica alterações leves ou já uma diabetes instaurada, e isso leva ao especialista para poder estar tratando da melhor forma possível e principalmente precocemente. Muito bom, doutor Leandro, fique à vontade. Essa questão da boca seca, esse seria o principal sintoma do diabetes ou existem outros sintomas que são característicos? Bom, a doutora Lília talvez seja mais indicada para responder, mas não necessariamente. Esse é um sintoma talvez associado ao diabetes, mas como a própria doutora Lilian colocou, existem outros sintomas associados e nós no consultório de urologia não só nos dedicamos a fazer a parte de câncer de próstata, mas assim a parte de saúde do homem, né, que engloba a avaliação de outras doenças como crescimento benigno da próstata, dislipidemia, hipertensão e até mesmo o diabetes. Então, dentro da urologia, um dos sintomas que podem estar associados ao diabetes é o aumento da necessidade de ir ao banheiro, né, número de micções diárias, sintomas associados à irritação da bexiga, o aumento da sensibilidade. Então, esses também possam ser outros sintomas associados ao trato urinário que devam ser também investigados no consultório de urologia. Doutora Lília, a senhora quer acrescentar sobre os sintomas e o que a gente deve ficar atento para algum sinal do diabetes? Cansaço, sonolência, isso também pode... Sintomas mais corriqueiros, né, são a poliúria, que é o que o próprio Dr. Leandro falou, a boca seca, um mal-estar, um cansaço, pode ter um certo formigamento nos pés, nas mãos, são sinais mais clássicos desse processo. E no caso de uma diabetes a um longo prazo, que esses sintomas foram muito desvalorizados pelo paciente, porque ele acha que ele está trabalhando muito, que ele está cansado e vai levando isso, em estágios mais avançados, ele pode ter, até na área de vocês, uma leve alteração da vida sexual dele e, inclusive, um emagrecimento também intenso. E muitos procuram até, eles podem dizer melhor do que eu, procuram mais por esses sintomas, principalmente os homens, né? Que procuram porque, eu não estou bem, eu tô falhando, doutor, e tudo vai ver, a glicose é responsável, pelo menos... é uma das responsáveis por aquele processo. Então, o mais importante mesmo é a prevenção com os exames contínuos, né? Muito bem. E com relação à questão do tipo, para a gente, pelo menos, abrir com a boa informação sobre a questão do diabetes, não é? Quais seriam as diferenças do tipo 1, tipo 2? O tipo 1 é 90% dos casos? Por que a diferença? E quais são as diferenças, doutora Lília? Barulho. Sim. Ok? Ok. Sim, doutora Lília. Me permita só pedir, doutor Pedro, se eu pudesse mutar o seu microfone só um pouquinho enquanto o senhor ajeita a câmera aí, por favor. Muta o microfone um pouquinho enquanto o senhor ajeita. Sim, doutora Lília. Fique à vontade, doutora Lília. Eu falhei um pouco a sua pergunta, mas você quer saber basicamente a diferença da diabetes tipo 1 e tipo 2, isso, é isso? Por que o 1 é maior do que a incidência? Não, na realidade a tipo 2 é bem maior a incidência. A tipo 1 é uma diabetes relacionada é uma doença autoimune, na realidade, você produz anticorpos, que são células que acabam atacando aquele pâncreas e prejudicando o seu funcionamento. Então, a diabetes tipo 1 ela é mais comum no paciente mais jovem, que geralmente é na fase infantil, né?
que pode acontecer também, tem alguns subtipos da tipo 1 que acontece no adulto jovem, né? Que a gente não vai se estender muito por aqui, mas é basicamente uma autodestruição do pâncreas. Então, esses pacientes, eles têm uma deficiência muito brusca da produção da insulina e, consequentemente, eles acabam usando a insulina num tempo muito precoce. Já a diabetes tipo 2, ela é uma diabetes que ela evolui com o tempo, você vai perdendo a capacidade dessas células num período prolongado, isso é um processo que dura alguns anos, e alguns fatores prejudicam muito e também ajudam muito a desenvolver a diabetes, que é a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, alguns tipos de infecção, má alimentação, estresse. Tudo isso pode contribuir, não é que seja a causa específica da diabetes tipo 2, mas contribui para aquele paciente que geneticamente ele tem uma propensão a desenvolver essa deficiência no decorrer dos anos, né, com a idade. Se ele ajudar, ele ajuda a manter isso por um tempo maior, mas se ele atrapalhar o paciente através de todos esses fatores que eu falei, essa doença pode aparecer mais precocemente. Muito bem. A gente está recebendo também aqui, nessa sala de bate-papo ao vivo no Ponto de Vista da Paz FM, o Dr. Pedro Marcelo Neiva Pinheiro, que é médico urologista do Instituto do Rim de Goiânia. Obrigado pela honra da presença, Dr. Pedro. Boa tarde, como é que o senhor está? Boa tarde, o prazer é todo nosso. Muito gostoso participar desse bate-papo, que eu acho que vai trazer muita luz. Isso é muito bom. Muito bom, vai ser bem esclarecedor. E você quer falar conosco o assunto então sobre Novembro Azul, a saúde do homem, diabetes, e também vamos falar sobre a questão da próstata. Então você pode falar conosco a partir de agora no WhatsApp da Paz FM. Paz FM Oficial 89,5. Então acesse aí e também no nosso WhatsApp, 8599-2440. Diga o seu nome e o local de onde você fala, 629-8599-2440. A questão do câncer de próstata, qual é a incidência? Doutor Anselmo, fica à vontade, doutor Pedro, doutor Leandro também. A incidência tem aumentado e a gente pode esperar só com homens acima de 65 anos? Doutor Anselmo, a gente pode começar com o senhor, por gentileza? Claro, Luiz, vamos lá. Então é o seguinte, em relação à incidência, todos os anos a gente tem uma divulgação de dados aqui brasileiros, né, do INCA, do Instituto de Câncer do Rio de Janeiro, e eles trazem justamente essa questão para a gente com relação aos nossos dados. Esse ano eles divulgaram, né, a expectativa de incidência de câncer de próstata para os próximos 3 anos, 2020, 2021 e 2022, é de quase 66 mil casos por cada 100 mil habitantes, né? Então, é um número assombroso, de modo que o câncer de próstata hoje, ele é o tumor mais frequente do homem, assim quando a gente tira os tumores de pele que são não melanoma. Então, uma incidência alta, a mais comum de tumores sólidos no sexo masculino. E outra coisa importante com relação à incidência é que muitas pessoas acham que somente acomete pacientes mais velhos, né, a partir de 60, 65 anos, que também não é verdade. A gente tem visto um número crescente de diagnósticos em pacientes cada vez mais jovens, né? Muitas vezes até abaixo de 50 anos. O Leandro, fique à vontade para acrescentar, doutor Leandro. Perfeita a colocação do doutor Anselmo. Realmente, o câncer de próstata é o segundo tumor mais frequente em homens. Quando a gente tira os tumores de pele, a segunda maior causa de mortalidade fica atrás dos cânceres de pulmão. Bom, de forma geral, a incidência é um pouco maior nos pacientes acima de 55 anos e a gente sempre discute outros fatores de risco para câncer de próstata, em especial história familiar, em especial quando temos casos mais jovens da família. De forma rotineira, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda esse rastreamento acima de 50 anos, mas talvez uma avaliação um pouco mais precoce não seja tão deletéria. Fica sempre a dúvida se a incidência está aumentando ou se a gente realmente tem pesquisado mais, né? Se a população tem ficado mais à vontade em procurar o consultório de urologista para melhor avaliação. Mas concordo com todos os pontos que o doutor Anselmo colocou. Sim, doutor Pedro, fique à vontade. A nossa experiência nesses 35 anos trabalhando nessa área é de que melhoramos muito a qualidade do diagnóstico. E também houve um aumento da consciência das pessoas em relação à importância do diagnóstico precoce, em que permitiu também a maior demanda pelos serviços de urologia para o diagnóstico. De forma que não temos ainda trabalhos que sustentam
fatores de comportamento ou mesmo ambientais que pudessem estar influenciando no aumento do câncer de próstata, que tem, na sua maioria, um fundo genético importante. Portanto, é que em indivíduos de pele negra e também indivíduos que têm cluster familiares, que vários parentes de primeiro grau, primos, irmãos, e com câncer de próstata, ou mesmo de mama e ovário, tem alguma convergência genética que faz com que a gente se preocupe mais em estudar esses pacientes e aumentar a chance de diagnóstico mais precoce. Mas é verdade que o número ainda é elevado e tende a se elevar porque nós contamos hoje com instrumentos de diagnóstico mais precisos, tanto exames bioquímicos como de imagem, e também a queda do tabu do exame masculino. Tudo isso levou com que a gente passe a ter mais casos e diagnostique melhor o câncer e, infelizmente, eles ainda têm um índice de óbito bastante elevado na nossa sociedade, mas é por esse caminho atual que nós vamos conseguir diminuir essa incidência de mortes, esse número de óbitos. Doutor Pedro, o senhor falou do tabu, a dificuldade do homem, né, buscar o urologista para fazer o exame de próstata. O homem já está mais consciente, ele está indo pessoalmente no consultório, ou a mulher que ela tem que levar o homem? A bem da verdade, ainda existem ambas as situações. A mulher colabora muito, a mulher já tem essa consciência já muito como o câncer de mama começou a ser, essas campanhas para prevenção de câncer de mama antecederam as campanhas de próstata, e há uma educação feminina que ajuda muito o homem. Porém, os homens, sobretudo os mais jovens, já se preocupam quando, às vezes, em tenra idade, ainda 40, 45 anos, procuram o consultório com essa preocupação, e já caiu bastante essa noção do preconceito do exame do toque, que ainda hoje, apesar de toda a evolução dos exames, ele ainda é de suma importância no entendimento e no diagnóstico precoce da doença. De forma que aconteceram as duas coisas. As mulheres ajudam muito, mas os homens estão bem mais conscientes. Ainda bem que as mulheres ajudam, né? Porque as mulheres parece que têm mais predisposição para buscar ajuda médica, né? E o homem tem mais dificuldade. A Cristina também fala conosco aqui no WhatsApp, 8599-2440. Diga o seu nome e o local de onde você fala. Olá, Cristina, boa tarde, tudo bem? Luiz, boa tarde. Cristina aqui do Lisboa. Luiz, queria perguntar para endócrino qual que é o índice aceitável para se dizer que se tem diabetes. Antigamente eu sei que era 99. Isso mudou ou continua a mesma coisa? Obrigada, boa tarde. Obrigado. Doutora Lilian, a senhora ouviu a Cristina? Fique à vontade. Olá, ouvi sim. Na realidade, não mudou muito a questão dos parâmetros. O que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: o fato de uma glicemia de jejum, porque acima de 120 a gente considera mesmo, com 2 exames, já algo que estabelecido que realmente tem alteração. Mas uma glicemia de jejum apenas entre 99 a 120, que são glicemias consideradas alteradas, mas ainda não diagnóstico, né? Isso não significa doença. Pode ter havido um erro na hora do exame, um fator de estresse que possa ter alterado aquilo, então a gente faz exames mais específicos, e aí vem alguns exames de acordo com o histórico e o que você precisa ali no momento, que é o teste de tolerância com destrozol, que é um exame mais específico para ver resistência insulínica, diabetes, a própria hemoglobina, nos orienta a uma alteração mais complementar dessa glicose para poder realmente selar o diagnóstico. Lógico que se a gente pegar aí uma glicemia de 200, 250 aleatória, já é diagnóstico de diabetes. Mas a glicemia de jejum, muitas vezes o paciente vem no consultório com uma glicemia limítrofe ali um pouco alterada entre 108, 106, 110, e às vezes não é diabetes, foi uma alteração específica, pontual, que precisa ser acompanhada, mas não necessariamente é uma diabetes, pode ser uma que a gente chama de pré-diabetes, que é um processo inicial de resistência insulínica, que é como se fosse o início do processo para o pessoal de casa entender melhor, ou pode ter sido apenas uma alteração ali por algum fator de estresse. Então tem que ser melhor avaliado e não apenas pontuar uma glicose de jejum.
Por falar em ser mais específico, me parece que é o Dercy que está conosco aqui no WhatsApp. O assunto é sobre o Novembro Azul, como identificar e tratar o diabetes e também o câncer de próstata. É o assunto aqui do Ponto de Vista, doutor Anselmo de Paulo Orlando, doutor Pedro Marcelo Neiva Pinheiro, doutor Leandro Ferro e a doutora Lilian Cerqueira, ao vivo conosco aqui na Paz FM no Ponto de Vista. Me parece que é o Dercy que faz uma pergunta mais específica sobre essa questão aqui, ó. Alô, pois não, boa tarde. Estou assistindo o bate-papo aqui, aí eu tive hoje no postinho, fiz o procedimento lá, né, para saber sobre a diabetes, e o meu deu 200 e pouco. Eu queria saber da senhora qual é o procedimento, o que eu devo fazer, porque agora que eu fui ver isso pela primeira vez na minha vida. Qual que é o procedimento? O que eu tenho de fazer? Muito bom. O Dercy não disse a idade, é muito importante, viu, Dercy? Você dizer a idade também, mas eu estou vendo aqui pela foto dele no WhatsApp, ele deve estar na faixa dos 50 ou quase 60, alguma coisa nesse sentido. Doutora Lilian, fique à vontade. Nesse valor é bem provável que ele tenha uma diabetes. Lógico, os exames têm que ser repetidos, exames mais específicos têm que ser feitos. A primeira ação dele tem que ser marcar uma consulta para ele ser melhor avaliado e rápido, né? Principalmente nesse período de pandemia, a gente já sabe que a descompensação glicêmica, ela leva a uma maior propensão a complicações aí, se ele tiver um Covid ou qualquer outra infecção, não só o Covid, uma pneumonia, uma infecção urinária, tudo pode se complicar no paciente diabético descompensado. Muito bem, você também fala conosco, o assunto é sobre diabetes e também sobre a próstata. Diga o seu nome e o local de onde você fala e passe conosco. Sim, pois não? Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o negócio do exame de próstata. Agora eu tenho 42 anos, né? Estou acima de 40 anos. O exame do toque, ele é o primeiro exame, a gente vai chegar lá, tem que fazer exame de toque, ou se constatar no sangue que é refeito esse exame do toque? Que é o Herbert do Orlando de Moraes. Ô, Herbert, você tirar essa dúvida muito aí. Boa pergunta, Herbert. Me dá o sinal quem vai responder primeiro aqui. Quem? Doutor Leandro? A gente pode começar com o senhor, doutor Leandro? Pode começar com o senhor? Doutor Leandro respondendo aqui. O Herbert, boa sua pergunta, viu, Herbert? Sim, doutor Leandro. Doutor Leandro, me ouve? Doutor Leandro, o seu microfone está mutado, doutor Leandro. Tá no mute aqui o seu... Doutor Leandro, parece que o seu telefone está no seu... Né? Doutor Pedro, a gente pode começar com o senhor, então? O senhor pode responder aqui, o Herbert? Doutor Pedro, está me ouvindo bem? Será que é o último? Sim, estou ouvindo bem. Agora sim, pois não. Fique à vontade para responder o Herbert. Perdão, Herbert, cortou aqui o sinal quando você fazia a pergunta. Ah, sim, tá. Então, desculpe. O senhor quer que eu repita a pergunta do Herbert aqui? Seria ótimo. Tá ótimo, tá. Ele tem 42 anos de idade, é sobre a questão do exame de toque, não é isso, Herbert? Obrigado, sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o negócio do exame de próstata. Agora eu tenho 42 anos, né? Estou acima de 40 anos. O exame do toque, ele é o primeiro exame, a gente vai chegar lá, tem que fazer exame de toque, ou se constatar no sangue que é refeito esse exame do toque? Que é o Herbert do Orlando de Moraes. Boa pergunta. Você tirar essa dúvida aí? Obrigado, Herbert. Sim, doutor Pedro, a gente pode começar com o senhor? Bem, apesar da incidência de tumores de próstata malignos ser pequena, ainda na faixa entre 40 e 45 anos, a existência dos exames bioquímicos, inclusive, sobretudo o PSA total, o PSA livre, pode, às vezes, ajudar a dizer que o paciente tem pequena chance de tumor quando esse PSA é decimal, abaixo de 1. Então, o paciente faz um PSA total e dá abaixo de 1, é pouco provável que ele tenha adenocarcinoma. Mas, no entanto, o toque retal, ele é capaz de diagnosticar outras patologias, inclusive hipertrofia prostática, menos provável também nessa idade aí dos 42 anos, que é quando a próstata cresce de forma benigna e obstrui a uretra e dificulta a micção. Mas também ele pode informar, às vezes, um nódulo de um tumor que não seja o adenocarcinoma. Outros tumores que não só os tumores glandulares afetam a próstata, e o toque pode ajudar a um diagnóstico precoce. Portanto, um exame bem feito incluiria sempre o toque retal a partir desses 40 anos. O fato de não fazer num primeiro exame pode também deixar o paciente consciente, naquele momento ele não se sentiu à vontade para fazer o exame, ele poderá fazer numa segunda oportunidade, mas o exame é extremamente útil, pois 70% dos tumores, dos cânceres de próstata, podem ser alcançados ao toque. E, infelizmente,
a gente, todos nós que trabalhamos nessa área, já tivemos nossas surpresas de ter diagnóstico de um paciente de 43 anos de idade, 44 anos de idade, o que não é o mais frequente, mas foi descoberto porque inicialmente houve uma suspeita ao se tocar a próstata. Portanto, eu aconselharia todo homem, a partir do momento que ele vai ao urologista, admitir que o toque deve ser feito sempre, mesmo em tenra idade, mesmo com menos de 50 anos. Muito bem, tem a questão foi muito boa a pergunta do Herbert, viu, Herbert? Pode ajudar muito os homens que ouvem a Paz FM. A partir dos 40 anos, esse exame de sangue, por exemplo, mesmo que o exame de sangue esteja dando sinais positivos acima dos 40, 50 anos de idade, ainda assim, vocês recomendariam o exame de toque? Qual seria, doutor Pedro, qual que é o procedimento do senhor, por exemplo, em consultório? Sobretudo quando você tem um PSA que é avaliado de forma específica para a idade do indivíduo, às vezes o volume da próstata, esse exame não tem um número específico para a pessoa, mas ele deve ser analisado na faixa etária que ele pertence, e esse PSA torna-se mais tolerável, números maiores conforme a idade passa. Então, se você tem um número de risco que chega ao limite do normal, aí sim, o toque passa a ser extremamente necessário. E se o toque corrobora numa suspeita de que haja alguma área nodular endurecida que pode ser um câncer de próstata, a gente vai à frente com exames de imagem. Hoje a gente tem o ultrassom transretal, a ressonância magnética multiparamétrica, que é o padrão ouro, né, para se fazer um diagnóstico mais preciso, inclusive para orientar uma biópsia menos traumática. Portanto, o toque para o médico é muito importante, assim como é também a palpação da mama para localizar nódulos na mama, exames vaginais para se saber de câncer de colo de útero, de forma que o tato traz informações que nenhum outro exame bioquímico ou de imagem traria. Não sei se os colegas concordam comigo. Doutor Leandro, o paciente que chega no consultório, já passou dos 50, chegou aos 60 anos de idade, mesmo que o PSA, ele aos 60 anos de idade, está dando normal para a idade, ainda assim, chegou aos 60, nunca fez exame de toque, qual a recomendação do senhor? Geralmente, eu concordo com o doutor Pedro, geralmente o exame de toque ele é oferecido, é sempre importante lembrar, e aí, obviamente, é oferecido, não é nada obrigatório, nada a ser feito contrário à vontade do paciente, mas uma comparação muito, muito interessante seria o paciente ir ao cardiologista e no exame físico o cardiologista não aferir a pressão, né? Então, talvez a consulta não vai ser tão eficiente. O urologista da mesma forma, é importante lembrar que o exame de toque ele faz parte do exame físico do paciente, ele traz informações diferentes do que o PSA poderia nos trazer, do que um exame de imagem poderia nos trazer. Como o Dr. Pedro pontuou, nós tivemos uma evolução muito importante dos métodos complementares, com biópsia, com ressonância, mas é importante lembrar que uma coisa, que o exame de toque não foi substituído e não pode ser substituído por outro exame adicional, né? São informações que se somam no melhor avaliação do paciente. Ele também pode ser importante no diagnóstico, e aí como o senhor pontuou, pacientes com PSA dentro de nível de normalidade, ele só me diz que esse paciente pode ter um risco para tumor mais baixo, mas obviamente não descarta essa possibilidade. E aí, às vezes o exame de toque pode nos dar uma informação que, diferente do PSA, diferente do exame de imagem, que nos direcione uma avaliação, uma pesquisa um pouco mais detalhada desses pacientes. Importante lembrar também que, pensando em outros tumores, e esse paciente, como o senhor exemplificou, está no faixa de risco para tumor coloretal, então o exame de toque ele ajuda na detecção de tumores de intestino, tumores de próstata. A gente lembra que 50% dos tumores de reto, né, de intestino grosso, estão localizados no intestino baixo, onde a gente consegue detectar pelo exame de toque. Alterações neurológicas, inclusive associadas ao diabetes, como a doutora Lília tem pontuado, a gente consegue perceber o tônus ou capacidade de contração da musculatura vamos dizer, do esfíncter, do reto baixo, e a gente consegue avaliar outras coisas que não somente doença de próstata. Então ele deve ser sempre oferecido, sempre discutido com o paciente, mas tudo realizado de acordo com vamos dizer, o que o paciente nos permite fazer. Muito bom. Mas a orientação é se manter. Doutor Anselmo, paciente, 60 anos de idade, chega ao consultório, né? Nunca fez o exame de toque. Qual a orientação? Qual o procedimento? Fique à vontade, doutor Anselmo. Sim, só tirar o mute do microfone, doutor Anselmo. Sim, agora sim, agora sim. Sim, doutor Anselmo.
Agora sim. Sim, agora deu. À vontade, à vontade. Pode repetir a pergunta, por favor? O paciente, 60 anos de idade, nunca fez o exame de toque, né? Qual a orientação? Tá tudo bem, eu não estou sentindo nada, doutor, o PSA tá bom, não estou sentindo nada. Qual a orientação para esse paciente que chega aos 60 e não está sentindo nada? Luiz, como os colegas colocaram, doutor Pedro, doutor Leandro, uma coisa que é super importante o paciente entender é que o exame de toque e o exame do PSA, o exame do sangue, eles não são excludentes, não é um ou outro, é um e outro, porque a gente não tem nenhum exame que é 100% efetivo ou 100% eficaz. Então, se a gente abre mão de fazer um exame, a gente está correndo um risco. Isso tem que ser discutido com o paciente. Então, se a gente soma forças dos dois exames, a chance da gente diagnosticar um tumor de próstata é muito maior. Então, sem dúvida nenhuma, assim como os colegas, eu sempre indico, sim, nesses casos, fazer sim o exame de toque, e a gente respeita a opinião do paciente, claro, se ele não quiser, obviamente a gente respeita essa opinião, mas ele tem que estar ciente do risco que se corre em abrir mão de um exame tão importante. Tem tumor benigno e tumor maligno, doutor Anselmo, como funciona? Quando a gente fala de câncer de próstata, nós estamos nos referindo à neoplasia maligna da próstata, certo? E o tumor benigno seria o que a gente chama de hiperplasia prostática, seria um inchaço da próstata. É um aumento do tamanho da próstata, que não é canceroso, não é maligno, mas que também pode trazer alguns malefícios e algumas intercorrências para o homem, principalmente na parte miccional, gerando aquela famosa dificuldade para urinar, idas frequentes ao banheiro, o jato urinário fraco, o paciente fica levantando muito à noite para ir ao banheiro, todos são sintomas do inchaço, né? A hiperplasia prostática benigna. São entidades diferentes e uma não leva a outra, né? O paciente que tem hiperplasia não tem uma chance maior de ter câncer e vice-versa também. São doenças diferentes no mesmo órgão que a próstata. O homem acima de 30, 40, 50 anos, especialmente acima de 40, 50 anos de idade, que está levantando várias vezes à noite para urinar, esse problema pode ser a hiperplasia da próstata ou pode ser algum problema de bexiga, algum rebaixamento, alguma coisa também ligada à bexiga? Pode sim. Pode ser o mais comum e o mais frequente, principalmente em homens já de meia idade, 45, 50, 60 anos, é que seja uma intercorrência prostática, o aumento da próstata levando a uma dificuldade de se esvaziar a bexiga. Mas nós também temos doenças da bexiga que podem acometer esses pacientes, ou até mesmo pacientes mais jovens, que podem gerar sintomas que são muito semelhantes. Por isso que é importante o especialista, uma consulta com o especialista, que ele vai avaliar a história clínica, exame físico, para poder fazer essa diferenciação e até pedir alguns exames complementares, porque cada caso trata-se de forma separada, diferente. A incontinência urinária, ela costuma ser comum nas mulheres em algumas situações. Ela pode acontecer no homem também? Em que situações? Pode sim. Uma situação que às vezes confunde muito o paciente e que é até mais frequente nos homens, ele chega falando que está incontinente, que ele está perdendo urina, mas na verdade é justamente o oposto. Como ele está com uma próstata muito inchada, ele não consegue esvaziar bem a bexiga, e a bexiga começa a transbordar. Então, de tão cheia, ela começa a vazar. Então o paciente chega falando que está incontinente, mas na verdade ele está super obstruído. Então é justamente o contrário, mas tem também casos de incontinência masculina. Às vezes o paciente tem uma bexiga hiperativa, uma bexiga que contrai demais, ou em caso mesmo pós-cirúrgico, pós-prostatectomia radical, retirada da próstata, ou alguma outra cirurgia local, pélvica, que também pode gerar esses quadros de incontinência masculina. Mas é muito mais frequente no sexo feminino mesmo. Doutor Leandro, você quer comentar um pouquinho também sobre essa incontinência urinária no homem? Assim como o doutor Anselmo pontuou, realmente ela é bem menos frequente nas mulheres. Os fatores de risco são também bem diferentes. Mulheres estão associadas a cirurgias ginecológicas, né, número de filhos, obesidade e tudo mais. No homem, geralmente, o mais comum é associado a processos pós-operatórios, que a gente mais vê no consultório, mas pensando nas doenças benignas da próstata, o doutor Anselmo colocou muito bem, né? Justamente o inverso, a perda talvez não seja por falha, dificuldade de segurar a urina, mas sim por, vamos dizer, um transbordamento da bexiga, uma bexiga muito cheia. Outros pontos a serem pontuados nessas incontinências masculinas, a infecção do trato urinário, que também pode estar associada à hiperplasia benigna, situações como
alterações neurológicas secundárias ao próprio diabetes, ou até mesmo pensando nos sintomas noturnos, como você colocou, Luiz, até um momento para se avaliar cardiopatías, né? Às vezes algumas insuficiências cardíacas podem também se manifestar com maior volume urinário, até mesmo essas urgências urinárias, especialmente no período noturno. Doutor Pedro, o câncer de próstata, ele pode também causar essa dificuldade de micção à noite, essa incontinência? Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo bem. Não, ok. Sim, o câncer em estágio avançado, ele pode também obstruir a uretra, dificultar a micção, gerar retenção urinária, provocar alterações funcionais e físicas, anatômicas na bexiga, levando muitas vezes a um funcionamento, uma disfunção vesical. Então, isso é mais comum na hipertrofia benigna, que cresce mais rapidamente e obstrui. Tanto é que a gente bate de novo na tecla de que se o homem chega a ter sintomas miccionais importantes, é possível que ele já tenha, em caso de câncer, um câncer mais avançado. Porque na fase inicial o câncer é completamente assintomático. Por isso essa necessidade de exames. Mas eu quero aproveitar esse momento de dizer que da importância do exame físico na medicina. Os exames bioquímicos e exames de imagem, embora todos tenham avançado muito e são absolutamente interessantes e ajudam muito na medicina moderna, mas não se prescinde do bom exame físico, do atendimento individualizado. Num caso, por exemplo, de uma retenção urinária aí, que foi comentada, bem lembrada pelo Anselmo, em que o indivíduo está tendo uma incontinência paradoxal, está perdendo urina sem querer toda hora, e dá a impressão, então, que ele está urinando muito. Na verdade, às vezes, um simples exame físico em que você palpa o abdômen do paciente, você nota uma bexiga que, às vezes, se estende até o umbigo, de tão cheia que ela está, deixando o paciente, às vezes, até com obstrução dos 2 rins, em insuficiência renal. Isso é muito comum no idoso, no nosso idoso de nível social baixo, com dificuldade de alcance, às vezes, de uma consulta médica rápida. Então, ele chega, às vezes, em estágio avançado de incontinência e que você vai ver, ele tem, na verdade, uma obstrução. Vai precisar de passar uma sonda, vai ser necessário programar uma cirurgia desobstrutiva. E outro detalhe, a bexiga, ela se irrita e contrai sozinha, levando à incontinência por vários fatores, inclusive por cálculos na bexiga, pedras na bexiga, às vezes por tumores. Então, às vezes por infecção, mais comumente por infecção, às vezes um indivíduo, uma senhora de idade, de uma hora para outra passa a ter incontinência, urinando toda hora, nós chamamos de urge-incontinência, uma urgência miccional em que ela não dá tempo de chegar ao banheiro, e você vai analisar, ela tem uma outra patologia, uma infecção urinária que tratada, ela vai sarar da incontinência. Mas às vezes ela tem também um pequenino tumor de bexiga inicial. Portanto, cada paciente tem que ser visto de forma bem abrangente, com bastante cuidado. Sempre todo urologista tem esses diagnósticos diferenciais todos na mente, de forma que todo e qualquer distúrbio miccional persistente deve ser criteriosamente analisado para que seja feito esses diagnósticos diferenciais aí. Muito bem. Aqui no WhatsApp da Paz FM, você que está chegando agora no Ponto de Vista, o assunto é sobre o Novembro Azul, a saúde do homem, como identificar e tratar o diabetes e também o câncer de próstata. Dr. Anselmo de Paula Orlando, Dr. Pedro Marcelo Neiva Pinheiro, Dr. Leandro Ferro, são da área da urologia, e a doutora Lilian Cerqueira, que é endocrinologista também conosco, metabologista também conosco. De qualquer parte de Goiânia, de Goiás, do Brasil, você fala conosco. WhatsApp é 629-8599-2440. Ipameri, Goiás. Olá, Ipameri, tudo bem? Luiz Alberto, aqui é a Jânia, de Ipameri, Goiás. Tenho 2 perguntas, uma para o urologista e outra a respeito da diabetes. É o seguinte, a minha filha, eu tenho que estar com 25 anos de idade, está grávida, vai completar agora 3 meses, e no exame de ultrassom que ela fez, deu um caroço na bexiga. E fez alguns exames e foi encaminhada ao urologista. E ele falou, na verdade, para ela fazer a cirurgia urgente para retirar o caroço para poder fazer a biópsia. Eu queria saber se é seguro esse procedimento, se não tem nenhum risco para ela nem para o bebê, pelo fato de ela estar grávida, né? Essa é a minha preocupação. E a respeito da diabetes, eu tenho diabetes tipo 1, tenho 45 anos de idade e eu já faço de tudo para essa diabetes baixar e não consigo. O mínimo que ela vem é para 245, 275, é o mínimo dela. E eu tomava um medicamento, só que eu dava muita diarreia, e eu fui no médico, ele passou outro. Só que esse outro incha muito o meu estômago.
E eu não emagreço. E também eu engordo. A diabetes tipo 1, mas eu não emagreço, eu engordo. Eu queria saber o que eu posso estar fazendo para estar procurando o máximo minimizar isso aí, porque com a alimentação eu estou tomando cuidado, tudo, caminhada, eu não sei mais o que fazer. Muito bom. Doutora Lília, a gente pode começar com a senhora pelo caso da diabetes. A paciente, a Jânia, da cidade de Ipameri, Goiás, ela tem 45 anos de idade, de diabetes tipo 1. Olá. Jânia, né? Jânia. Jânia. Eu teria que fazer algumas perguntas para ela, porque algumas coisas que ela falou, a gente teria que confirmar. Porque se ela tem diabetes tipo 1, ela está usando antidiabético oral há 45 anos? Acredito que não, porque diabetes tipo 1 a gente usa insulina, né? Uhum. Então, teria que ver o que realmente ela está usando. Agora, sobre a questão do insucesso aí no tratamento, o uso de medicações tem efeitos colaterais, por isso, como o colega falou, o tratamento da diabetes ela tem que ser muito individualizado. Um medicamento que é excelente para mim, para você pode ser péssimo, você pode ter efeitos colaterais importantes. Por isso que aquela ideia de tomar o remédio da vizinha, que é muito comum ainda hoje, não deve ser feito. Hoje, com a evolução do tratamento da diabetes, nós temos, em relação aos antidiabéticos orais, evoluído muito em prevenção das complicações da diabetes. E o que antigamente a gente focava muito só em abaixar a glicose. Hoje não, a gente já trata o diabético de uma forma muito mais ampla, avaliando de forma minuciosa o paciente, tanto a parte cardiovascular como renal, toda a parte metabólica dele, para entrar com um antidiabético oral específico e que vai trazer muitos benefícios para o paciente. Isso não impede que ele tenha efeitos colaterais que precisam ser corrigidos. Mas o insucesso do tratamento, às vezes, não é a questão do medicamento. A gente tem que avaliar como está a dieta dessa paciente, se ela está fazendo realmente corretamente, porque às vezes o paciente acha que está fazendo algo muito bom e não está, então uma nutricionista para estar acompanhando, uma atividade física, tudo isso precisa ser avaliado, conversado com a paciente, porque o centro do tratamento da diabetes, eu sempre falo para os meus pacientes nesses 22 anos de consultório, é você entender a sua doença, as complicações que ela pode vir trazer e entender que a mudança de estilo de vida, que a alimentação adequada junto a uma atividade física, ela é o ponto central do seu tratamento. Lógico que os medicamentos vão vir para somar, mas eles não podem ser considerados como a arma única no tratamento. Qualquer tratamento para o diabético, desde a insulina até o medicamento mais fraquinho ali, se ele não for acompanhado de mudança de estilo de vida, vai ter alterações glicêmicas, e essas alterações, mesmo que temporárias, que a gente chama de variação glicêmica, variabilidade glicêmica, vai provocando com os anos as lesões nos órgãos, né? Então, é muito importante ela sentar com o seu médico e avaliar corretamente se ela está fazendo dieta, se ela não está fazendo, como ela está fazendo, como está o uso da medicação, se ela está usando até medicamentos que possam estar interferindo no controle da diabetes. Vários medicamentos interferem também no tratamento. Então, é uma anamnese muito bem feita, porque se você não sentar com o paciente para discutir isso, você vai estar aumentando o medicamento, alterando o medicamento, e o resultado vai continuar insatisfatório, tá? Agora, eu queria aproveitar para complementar um ponto muito importante que foi falado aqui pelos colegas sobre a questão das complicações urológicas e gastrointestinais. Eu vou puxar um adendo aqui porque eu acho muito importante. Essa descompensação glicêmica, essa alteração da glicemia com os anos, leva a alterações das fibras autônomas, que são tipos de nervos, né, específicos do nosso corpo, que vai provocando algumas complicações urológicas importantes, que são as disfunções da vesícula, a impotência, a gastroparesia, que o colega falou. Então, às vezes, o paciente tem uma diarreia que ele não para, ele pensa que é porque ele está ou com verme, ou porque ele está com câncer de intestino, e na realidade é uma complicação de uma diabetes que não é compensada há muito tempo. Então, a gente tem que ficar alerta que diabetes, a complicação não é só aumentar a glicose. Ela tem várias vertentes que precisam muito serem avaliadas
pelo próprio urologista, pelo cardiologista, por situações, pela dermatologista, que às vezes alterações de peles inespecíficas ali, entre aspas, está sendo provocada por isso. Então, todos os profissionais têm que estar atentos a isso para estar encaminhando esse paciente. Muito bem. A questão aqui da Jânia, que pontua a filha dela que está grávida, e nesse exame, esse caroço na bexiga, segundo ela, o médico recomendou a cirurgia para se fazer a biópsia. Qual a orientação? Me dê o sinal aqui quem poderia responder, por favor. Quem vai responder? Me dá o sinal aqui. Quem responde aqui? Sim, doutor Pedro. Fique à vontade, doutor Pedro. Sim. Doutor Pedro? Oi, está me ouvindo? Sim, 100%. Oi, ok. Então, a verdade é que tumor de bexiga, ele pode ser benigno, maligno, mais comumente a gente diagnostica tumores malignos. Se essa paciente está no início de uma gestação e ela é uma paciente de outra forma sadia, em que o risco-benefício de uma anestesia nessa fase tem que ser pesado para poder a gente agir o mais precocemente possível. Porém, se ela está já num estágio mais avançado, por exemplo, de uma gestação já quase no período de que ela irá dar à luz, prudente seria ela deixá-la completar a sua gestação, o bebê nascer, e em seguida faria esse procedimento. Então, isso tem que ser individualizado, analisar-se os prós e os contras de um procedimento dedicado a ser realizado durante a gestação. E assim a gente procede em todos os outros procedimentos de gestantes. Então, de certa forma, se ela está descompensando com hemorragia, às vezes esse tumor sangra, a gente é compelido a tomar uma providência ainda durante a gestação. Que hoje as intervenções são quase sempre por videoendoscopia, são menos traumáticas, mas tem aí que se pesar, inclusive, o bebê, né, a saúde do bebê e a exposição aos anestésicos. Portanto, é um caso desafiante para qualquer médico, mas, claro, com uma boa avaliação e, eventualmente, até submetido a uma junta médica, toma-se a decisão mais sábia para proteger o binômio materno-fetal aí de uma complicação. Então, isso cada caso é um caso e teria que se ver melhor como o que deu a biópsia desse caso, por exemplo, se é um tumor muito agressivo ou não. Portanto, varia muito a conduta do médico nessa circunstância, mas é baseado mais ou menos nesses parâmetros que a gente colocou para você aí. Doutor Pedro Marcelo, se a família quiser uma segunda opinião médica, qual seria a especialidade que ela deveria buscar? Na verdade, a gente, quando o paciente está inseguro, os bons médicos sempre sugerem que um outro especialista da mesma área, no caso eu sugeriria um outro urologista ou oncologista, dá também uma opinião. Isso é muito importante, traz segurança para o paciente, divide-se a responsabilidade médica, porque são casos delicados também para o médico decidir sozinho, de forma que é muito interessante ouvir a opinião de mais um outro profissional, urologista, porque acaba que a decisão fica mais sábia e mais segura para o paciente. Muito bem, também com a gente aqui no Ponto de Vista, o assunto é sobre Novembro Azul, doutor Anselmo de Paula Orlando, doutor Pedro Marcelo Neiva Pinheiro e o doutor Leandro Ferro são da área da urologia, falando ao vivo conosco aqui no Ponto de Vista, e também a doutora Lilian Cerqueira, que é endocrinologista, especialista em metabologia. Diga o seu nome e o local de onde você fala, de qualquer parte de Goiânia, de Goiás, do Brasil, fora do Brasil. O WhatsApp da Paz FM é 629 8599-2440. Esse número é só para o WhatsApp, tá? 8599-2440. O Valdemiro está em Governador Luiz Rocha, no Maranhão. Ele informa que fez um exame de toque em 2015. Tem algum problema porque ele não fez novamente, já está com 57 anos de idade. A gente responde para você, Valdemiro, no início do próximo bloco do Ponto de Vista aqui na Paz FM. A gente responde para você daqui a pouquinho. 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 Para você daqui a pouquinho.
Ao vivo aqui na Paz FM, vamos para o último bloco, ponto de vista falando sobre o Novembro Azul, como identificar e tratar o diabetes e o câncer de próstata. Conosco ao vivo aqui na Paz FM, doutor Anselmo de Paula Orlando, médico urologista do Hospital de Câncer Araújo Jorge, doutor Pedro Marcelo Neiva Pinheiro, também é médico urologista do Instituto do Rim de Goiânia, aqui no setor Bueno, a doutora Lilian Cerqueira, que é médica endocrinologista, especialista em metabologia, obesidade e diabetes, e o doutor Leandro Ferro, que é médico urologista do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia, o INGO. E você que fala conosco aqui no WhatsApp, 8599-2440. No final do bloco anterior, a gente passava a pergunta do Valdemiro Souza, ele que é do Maranhão, governador Luiz Rocha, no Maranhão, informando que fez exame de toque em 2015. Ele tem 57 anos de idade e nos últimos 5 anos não fez mais nenhum tipo de exame. Ele pergunta se isso é perigoso, qual deveria ser a frequência. A gente pode começar aqui, doutor Anselmo. Podemos começar com o senhor, doutor Anselmo? Temos sim, claro. Então vamos lá, respondendo a pergunta do Valdemiro, é importante sim repetir esse exame, Valdemiro. De exame do toque, sim, tem muito tempo já que o senhor não faz esse exame. E nós, baseados aí nos guidelines mais atuais, baseado na recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, nós recomendamos que esses exames sejam feitos de forma anual. Então, ao menos uma vez por ano, é importante o senhor ir ao urologista de sua confiança, fazer o exame do toque, fazer o exame do PSA, né, para poder ter esses exames em dia e poder seguir tranquilo aí com a sua saúde. Então, a partir dos 50 anos de idade, deve-se fazer o exame de toque todo ano? Anual, varia um pouquinho quando iniciar. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda a partir dos 45 anos começar esse rastreio. Caso o paciente tenha um histórico familiar, o pai teve câncer de próstata muito jovem ou algum irmão, esse paciente deve começar 5 anos antes, a partir dos 40. Ou indivíduos afrodescendentes, eles também têm um risco maior, então começar esse rastreio a partir dos 40 anos. Muito bem. Aqui no WhatsApp da Paz, o Lázaro é caminhoneiro e tem uma pergunta sobre essa questão também. Sim, Lázaro? Pois não. Eu sou motorista de caminhão e eu queria tirar uma dúvida aí. Eu fico um tempo assim, sem urinar, igual eu dirijo muito pela rodovia, chega a ficar até 4 horas e meia. Aí, quando vem a vontade de mijar, ela é de uma hora para outra, assim, bem, sabe, eu tenho que parar de uma hora para outra. Então, assim, eu tô notando que esse trem tá meio errado. Eu queria saber se isso é normal ou então eu tenho que urinar com mais frequência, ou isso aí é uma coisa já que tem algum sintoma de algum problema. Obrigado. Porque eu não sei se ficar muito tempo sem urinar assim faz mal, sabe? Eu perdi um pouco das entrevistas aí, o assunto de vocês. Mas foi muito boa a sua pergunta, Lázaro. A gente pode começar com o senhor, doutor Leandro. Qual a resposta aqui para o nosso ouvinte, Lázaro? Claro. Boa tarde, senhor Lázaro. Bem pertinente a pergunta do senhor. Os sintomas que o senhor tem apresentado são sintomas chamados de urgência urinária, né? E é um sintoma comum a algumas doenças urológicas e não urológicas. Se a gente pode pensar, estou pensando em Novembro Azul, seria um bom momento para o senhor procurar um urologista para discutir sobre doenças da próstata. Tanto as mais comuns seriam as doenças benignas, a hiperplasia benigna prostática, como o doutor Pedro e o doutor Anselmo já citaram anteriormente, mas quadros como infecção do trato urinário, as infecções urinárias podem causar sintomas como o senhor, alterações metabólicas podem estar associadas, e vamos reforçar também as orientações passadas pela doutora Lilian. É um momento importante para também fazer uma boa avaliação cardiológica, já que algumas doenças do coração também cursam com essas alterações da vontade urinária, essa dificuldade de conseguir controlar a bexiga. Mas seria de bom grado o senhor procurar um urologista, o senhor poderia começar por um urologista para fazer uma avaliação geral, ou seja, uma avaliação chamada de saúde do homem, né? Englobando doenças prostáticas e outras possibilidades também. E a partir dali, se tiver alguma outra situação que precisa ser vista, o urologista provavelmente vai encaminhá-lo para o especialista responsável. Muito bem. Um ouvinte aqui da cidade de Bonfinópolis, Goiás, Bonfinópolis aqui, está dizendo, pediu para não se identificar, a gente respeita. O meu irmão está urinando sangue. Isso poderia ser câncer de próstata? Já perdi outro irmão com câncer de próstata. Sim, o que fazer nesse caso? Pergunta aqui o ouvinte.
Doutor Pedro, a gente pode começar com o senhor, doutor Pedro? Doutor Pedro, me ouve bem? Oi? Sim, a gente pode começar com o senhor? O ouvinte diz que já perdeu um irmão com câncer de próstata, esse outro irmão está urinando sangue, não é? E ele quer saber se pode ser um câncer de próstata também e o que fazer. Com certeza. É importante que ele vá ao urologista para fazer um estudo dos diagnósticos diferenciais que geram sangue na urina. Os fatores mais comuns são as infecções urinárias, que podem causar sangramento, porque infecções mais agudas na bexiga e mais intensas podem levar a uma cistite hemorrágica. A mucosa descama e a pessoa urina por sangue. Porém, tumores de bexiga também são causas de câncer de sangue na urina, e sobretudo indivíduos que são tabagistas e fumantes, então ele tem que estar atento a esse diagnóstico também. Porém, quando a próstata está crescida, grande, ou mesmo um tumor de próstata invasivo, pode levar a sangramentos que geram esse fenômeno do sangramento urinário. Também os tumores de rim, os cânceres de rim, podem gerar também sangramentos e aparecerem sangue na urina. E, às vezes, o sangramento em outras idades pode ser mal interpretado, inclusive variações de cor da urina podem ser devido a corantes e a pessoa confundir com sangramento, de forma que é importante, ao ter um sangramento de qualquer natureza, esse é um sinal importante que o organismo dá, procurar um profissional de imediato para iniciar o estudo e saber a real causa desse sangramento. Hoje, no nosso meio, é muito comum o sangramento devido à associação de uso de anticoagulantes, devido às diversas cirurgias de coração, de colocação de estentes, você tem que usar anticoagulantes para o resto da vida, para evitar tromboses. Mesmo nessa fase agora também da pandemia, o uso de anticoagulantes passou a ser usado no tratamento do Covid, e por vezes você tem sangramentos por alteração da coagulação sanguínea apenas, ou associação de traumas, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado em conjunto. Importantíssimo, então, ele procurar uma assistência para avaliar a causa desse sangramento. Muito bom. E urgente, né, doutor Pedro? Sim. Não, urgente, né? Então, você que ouve a Paz FM aqui, por gentileza, peça ao seu irmão urgente, não é? Porque em tratamento, não é? Quanto antes você buscar a ajuda médica, a orientação, melhor. O Wellison de Iguapó, doutor Anselmo, se eu puder responder, o Wellison está aqui de Iguapó, ao vivo com a gente na Paz FM no Ponto de Vista. Diga o seu nome e o local de onde você fala. Seu Wellison. Aqui é o Wellison Felício de Iguapó. Eu e minha família estamos ligadinhos. Luiz Alberto e convidados. Eu cuido de um idoso e esse idoso tem câncer de próstata. Direto eu olho azul, o xixi dele é vermelho. O que eu faço? Ele toma açapeixe. Remédio caseiro é bom. Um deles é açapeixe. É bom esse remédio caseiro. Estou na praia cada dia mais. Fique com Deus. Obrigado, Ellison. Sim, doutor Anselmo. Sim, doutor Anselmo, o que o senhor responde para o nosso ouvinte? Conexão perdida. Então, vamos lá. O seguinte, apesar dele já ter o diagnóstico da neoplasia maligna de próstata, o fato da urina estar avermelhada, isso pode sim ser sangue na urina, pode sim estar relacionado ao câncer de próstata, mas tem algumas outras doenças, alguns outros fatores que também podem levar o sangue na urina, assim como o Dr. Pedro já citou, um dos principais é a neoplasia bexiga, né, do trato urinário. Então, acho que é primordial aí levar esse idoso que o senhor cuida a uma assistência médica para fazer uma história clínica completa, um exame físico, exames complementares para avaliar, né, a quantidade desse sangue na urina, se ele está tendo um sangramento importante, se ele está ficando com pressão muito baixa ou com anemia importante por conta desse sangramento. E, além disso, tentar diagnosticar o porquê, qual o motivo desse sangramento. Se está relacionado ao câncer de próstata, e aí tratar de acordo com a questão, ou se está relacionado a alguma outra causa, seja infecção, seja um tumor de bexiga que eventualmente estaria associado, enfim. Eu acho que é importante levar para uma avaliação médica especializada em primeiro momento. Muito bom. Quanto à relação dos medicamentos naturais, é difícil, a gente não tem nenhuma comprovação científica de que isso seja útil para esse tipo de doença. Então, eu acho que seria importante também ouvir uma opinião médica especializada para poder complementar esse tratamento. É muito importante o acompanhamento médico, viu, Wellison? Sempre, ele até porque já tem um problema, não deixe de fazer o acompanhamento médico.
Um ouvinte que pede para não se identificar aqui tem 38 anos de idade. Ele acabou apagando aqui, mas então vamos finalizar aqui. Doutor Anselmo, fique à vontade para a sua orientação final para o Novembro Azul, para os homens que nos ouvem. Então, tem um homem aqui de 38 anos de idade que está com medo, sentindo dor aqui na região do ânus, inclusive, especialmente quando ele come pimenta, sente muito desconforto e dor e confessa que está com medo, mas não sabe o que fazer. Sim, doutor, fique à vontade, doutor Anselmo, sua orientação para os homens que ouvem a Paz FM. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui falando com vocês, parabenizar a Rádio Paz FM pela iniciativa, que todos os anos sempre traz informação aberta e de grande valor aí para toda a sociedade, tá? Então, como mensagem final, além dos agradecimentos, eu queria, de novo, conscientizar os homens a perderem esse medo que muitas vezes é bobo, é infundado, e estimular esses pacientes a irem, sim, a procurarem ajuda médica, porque vale a pena. O câncer de próstata, ele é um tumor, ele é maligno, ele é frequente e ele é tratável, né? E ele tem uma chance de cura muito alta, quando é diagnosticado em fase inicial, de mais de 90% na maioria das vezes. Então, apesar de todo o medo, de todo o receio, é importante a gente seguir firme aí e poder vencer, superar esse medo para ter um bom tratamento. E para as mulheres que nos ouvem também, sempre recomendo, ajuda o marido, ou o pai, ou o irmão, dá aquele empurrãozinho que vale muito a pena. Obrigado pela presença, doutor Anselmo de Paula Orlando, é médico urologista do Hospital de Câncer Araújo Jorge. Doutor Pedro Marcelo, fique à vontade também para a sua orientação final para os homens que ouvem a Paz FM. Doutor Pedro, o microfone, só tirar o mute do microfone. Isso, só tirar o mute. Perdão. Ok. Isso. Ok. Eu queria parabenizar a iniciativa da rádio, o seu trabalho, a participação de todos aí. E eu faria as minhas palavras finais, o reforço do que o doutor Leandro comentou, de que a gente, nesse momento, está trabalhando em cima da saúde do homem. O câncer de próstata é um ponto importante, nós estamos aqui discutindo, dando ênfase, mas no momento que ele vai ao médico, ele tem chance de queixar-se de seus problemas também de vida sexual, de suas limitações que pode estar tendo com a idade. Você pode fazer uma avaliação hormonal e fazer triagem de um diabetes para a doutora, para a especialista. É quando você percebe que ele está se tornando hipertenso. Então, no envelhecimento, o papel dos médicos, de uma forma geral, inclusive do urologista, é ter essa visão mais geral e ajudar o paciente a prevenir estas e outras patologias. Então, faço as minhas palavras do doutor Leandro aí, que lembrou disso, da saúde do homem. Isso é importante, a visão nesse contexto geral aí. Muito bom. Obrigado, doutor Pedro Marcelo Neiva Pinheiro, que é médico urologista do Instituto do Rim de Goiânia, no Bueno, Goiânia. Obrigado. Doutora Lilian, fique à vontade também para a sua orientação, para o ouvinte da Paz FM, e muito obrigado também pela honra da presença. Sim, doutora Lilian. Eu só tenho a agradecer pelo espaço. Eu acho que não tem preço o benefício que traz esse tipo de informação para os pacientes, que muitas vezes as pessoas que muitas vezes não têm muito acesso, estão aí no caminhão, trabalhando em casa, e a informação é a maior arma que a gente tem para todas as doenças. A diabetes ainda é, infelizmente, a principal causa de cegueira não traumática no mundo, é a principal causa de amputação não traumática no mundo, a principal causa de insuficiência renal, que é um problema sério dos rins no mundo. Por quê? Porque a gente deixa chegar, infelizmente ainda muito precocemente, as complicações, justamente por a gente não conseguir metas de níveis glicêmicos adequados por falta de tratamento ou mau tratamento. E hoje ainda existe muito mito em relação à diabetes, o paciente tem medo de ir porque acha que ele vai ficar refém de um remédio. Eu acho que o paciente tem que entender que ele tem como médico, como uma pessoa que vai pegar na mão dele e vai orientar para que ele tenha mais vida e mais qualidade de vida. E o remédio é apenas um dos instrumentos. A informação ela é muito mais potente do que qualquer medicamento, ele vem para associar. E a gente fazendo uma medicina em que a gente olha para o paciente, em que a gente vê quais são os problemas individualizados e a gente consegue orientar esse paciente, a gente consegue pegar na mão dele e fazer com que ele viva mais e viva bem, que é o principal. Agradeço
a todos aí pela minha participação e eu estou à disposição de vocês. Um abraço. Obrigado. Abraço aos colegas. Obrigado. Doutora Lilian Cerqueira é médica endocrinologista, especialista em metabologia, obesidade e diabetes. Para finalizar, doutor Leandro, nós temos muitas perguntas, mas infelizmente o tempo já esgotou. O Marco está perguntando aqui se a fimose é normal começar na fase adulta. Ele tem 39 anos de idade. Boa tarde, Marcos. Não é normal. A fimose costuma ser uma doença própria da infância e na maioria dos pacientes, os casos, se resolve até por volta dos 10, 12 anos de idade de maneira espontânea. A fimose adquirida com o envelhecimento ou com o passar dos anos, ela geralmente está associada a fatores inflamatórios, né? Que levam a cicatriz do prepúcio ou da pele que reclobe a glande. Então, normal não é. Seria interessante ser visto, mais uma vez, no consultório do urologista, para que seja avaliada as causas, os impactos da fimose e a decisão da melhor forma de tratamento. Orientação final. Obrigado, doutor Leandro, pela presença no Ponto de Vista. Obrigado. Doutor Leandro Ferro, que é médico urologista do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia, o INGO. Patologia, 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 o